apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Te ver aqui cantando. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Como o próprio nome diz, conversando, né? É uma interação, na verdade. Aqui somos todos estudantes aprendendo, né? E por conta disso, diante das pesquisas que fazemos ao longo da semana, neste momento a gente vem compartilhar e construir o aprendizado em conjunto. Assim, convidamos desde já a todos a se juntarem a nós através do chat do site da Caville, colocando suas considerações, dúvidas, questionamentos, porque enquanto estudantes, somos todos estudantes na escola da vida, podemos cometer equívocos. E para aqueles que não conseguem ouvir no tempo real do programa, colocamos à disposição também a gravação no site da Caville, na página Conversando o Evangelho, e os questionamentos poderão ser feitos através do Facebook, né? Havendo uma interação, colocando perguntas, sugerindo temas, questionando, e nossa equipe vai se reunir para estar respondendo a esses questionamentos. Pode ser inbox, né, aberto, ou pode ser um questionamento fechado. Então, convidamos a todos a participar realmente, né, e fazer desse programa realmente um Conversando o Evangelho. Por conta disso, sintam-se acolhidos por toda a nossa equipe, que cada dia que passa, com a graça de Deus, vem ganhando novos elementos. Nós temos hoje conosco a Ione, o Devanir, o Dr. Joel, Marli, Poliana, Rita, Sheila, Zuleika e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras, comentários, tentando trazer um pouquinho daquilo que descobrimos ao longo da semana. Hoje o tema é prece. Já falamos do saber receber, saber pedir, e hoje vamos finalizar com a prece. É o capítulo 27, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, pois, neste momento, serenar nossas mentes, vamos elevando nosso pensamento ao Pai, vamos nos sintonizando com todos os nossos mentores, com os amigos da colônia Maria de Nazaré, que é a colônia espiritual que acompanha todos os trabalhos da Casa Espírita Caville, né? Casa Virtual Luz Espírita, e de todos os outros espíritos que se fazem presente, seja para nos inspirar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos então permissão a Deus Pai para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pela Rita. Espíritos bem-amados, anjo da guarda, a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar sobre os homens, sejam nossos protetores nas provações de nossa vida terrena. Dê-nos a força, a coragem e a resignação. Inspire-nos tudo o que é bom. Detenha-nos no declive do mal. Que sua afável influência penetre em nossa alma. Faz com que sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê nossos sofrimentos e compartilha as nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a sua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser me enviar. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem que o Devanir nos trouxe. Uma boa noite a todos. Hoje, como mensagem, eu vou trazer uma matéria que eu considero importante, que é sobre o abraço, onde estudos têm revelado que a necessidade de ser tocado é inata no homem. O contato nos deixa mais confortável e em paz. O Dr. Harold, psiquiatra da Universidade de Kansas, diz que o abraço é o melhor tratamento para a depressão. Objetivamente, ele faz com que o sistema imunológico do organismo seja ativado. Abraçar
traz nova vida para um corpo cansado e faz com que você se sinta mais jovem e mais vibrante. No lar, um abraço todos os dias reforçará os relacionamentos e reduzirá significativamente os atritos. Ellen Cotton reforça este pensamento. Quando a pessoa é tocada, a quantidade de hemoglobina no sangue aumenta significativamente. Hemoglobina é a parte do sangue que leva o suprimento vital de oxigênio para todos os órgãos do corpo, incluindo coração e cérebro. O aumento da hemoglobina ativa todo o corpo, auxilia a prevenir doenças e acelera a recuperação do organismo, no caso de alguma enfermidade. É interessante notar que reservamos nossos abraços para ocasiões de grande alegria, tragédias ou catástrofes, refugiando-nos na segurança dos abraços alheios depois de terremotos, enchentes e acidentes. Homens que jamais fariam isso em outras ocasiões se abraçam e se acariciam com entusiasmado afeto, depois de vencerem um jogo ou de realizar um importante feito atlético. Membros de uma família reunidos em um enterro encontram consolo e ternura uns nos braços dos outros, embora não tenham o ato dessa demonstração de afeição. O abraço é um ato de encontro de si mesmo e do outro. Para abraçar é necessário uma atitude aberta e um sincero desejo de receber o outro. Por isso, é fácil abraçar uma pessoa estimada e querida, mas se torna difícil abraçar um estranho. Sentimos dificuldade em abraçar um mendigo ou um desconhecido, e cada pessoa acaba por descobrir em sua capacidade de abraçar seu nível de humanização, seu grau de evolução afetiva. É natural no ser humano o desejo de demonstrar afeição. Contudo, por alguma razão misteriosa, ligamos ternura com sentimentalidade, fraqueza e vulnerabilidade. Geralmente, hesitamos tanto em abraçar quanto em deixar que nos abracem. O abraço é uma afirmação muito humana de ser querido e de ter valor. É bom, não custa nada, exige pouco esforço, é saudável para quem dá e quem recebe. Você tem abraçado ultimamente sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho? Você costuma abraçar os seus afetos somente em datas especiais? Quando você encontra um amigo, costuma cumprimentá-lo simplesmente com um aperto de mão ou um beijo formal? A emoção do abraço tem uma qualidade especial. Experimente abraçar mais. Vivemos em uma sociedade onde a grande queixa é de carência afetiva. Que tal experimentar a terapia do abraço? Redação do Momento Espírita. Agora, após esta mensagem tão bonita, vamos pedir a Elaine que proceda com a leitura do Evangelho. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Vamos agora, então, iniciar com nossos questionamentos. Convidamos mais uma vez aqueles que estão nos ouvindo para interagirem conosco no chat, né? Ou aqueles que quiserem interagir após, né? Colocando dúvidas, questionamentos, ou mesmo os comentários, através da página do Facebook Conversando o Evangelho Cavilho. Então, o primeiro questionamento a gente pergunta para a Zuleika. O que é a prece segundo a doutrina espírita, Zuleika? Então, Cris, a prece é o escudo que nos protege das tempestades, das paixões humanas, que são os abafadores dos bons sentimentos. Então, segundo o Evangelho, a prece age como um antídoto que cura feridas, que limpa nosso espírito daquilo que nos envenena. A boa prece é aquela que parte do coração, é o que nos diz o Evangelho. Sem que a gente esteja envolvido afetivamente naquilo que a gente está pedindo, naquilo que a gente está falando, dificilmente, se ela for só racional, se ela for só mecânica, não vai chegar até Deus. Precisamos dos bons sentimentos, ou pelo menos das boas emoções, para que a gente chegue até os ouvidos do Senhor. Boa noite a todos, equipe Cavilho, ouvintes. Bom, a prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos.
Ela pode ter um objeto, um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles que nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Passo a palavra. Bem, diante de tudo que foi colocado, né, deu muito bem para entender que a prece, na verdade, se a gente for colocar de uma forma mais simples, é aquele nosso diálogo interior, né, com o Criador. Né? Então, sendo um diálogo, ela pode ser tanto de agradecimento, como de pedido, como de compartilhamento, na verdade, daquilo que estamos sentindo. Assim, ela pode ser feita por nós, pelos outros, né, da forma que, como se a gente estivesse conversando com um amigo, né, agradecendo, pedindo. Então, dessa forma, fica fácil o entendimento. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre o que é pedir, o que é receber. Então, a prece está dentro do pedir e receber. Assim, nós vamos dar continuidade aos questionamentos perguntando: o que é louvar? Né? A prece pode ser louvar a Deus, pedir e agradecer, como a doutrina nos traz. Né? Então, o que é louvar? O que é pedir e o que é agradecer dentro da prece? Quem pode nos auxiliar? Se a gente chega a utilizar aqueles ensinamentos que a doutrina nos proporciona, nós conseguimos ter uma noção da grandeza. E ficamos maravilhados daquilo que é Deus. Esta inteligência suprema que abrange o universo, e o universo é infinito. Partindo deste entendimento, só poderemos louvar quando apreciamos as maravilhas existentes na manifestação da vida. E só poderemos pedir com muita humildade, com muita fé. E poderemos agradecer sempre, porque o fato de nos ter sido ensejada a chance de nos tornarmos filhos da mente divina, a partir do nosso início como mônada celestial, já é motivo bastante para nós agradecermos em cada momento da nossa existência. Por outro lado, Deus é um pensamento divino, que está dentro de nós e que abrange o universo. Deus está em nós, nós estamos em Deus, bem como Cristo nos ensinou. Mas é preciso que lembremos, quando pedirmos a Deus, se o fizermos em nome do Divino Mestre Jesus, estejamos certos que nolo será dado, nós seremos atendidos. Essa é a colocação que eu faço, minha irmãzinha. Com a palavra. Cris, posso falar um pouquinho? Sim, não precisa nem pedir, pode já entrar e falando. Então tá. Para mim, que tem uma caminhada espiritual já há algum tempo, por escolha, gostar muito do que é espiritual, para mim a prece o que seria louvar, eu não tenho muita certeza do que seria, mas eu posso dizer assim, o que eu sinto? Me sinto muito próxima quando eu consigo falar com Deus com naturalidade, como se fala para um pai carinhoso, um pai gentil, generoso, atencioso, que quando ele passa por mim, ou olha só, provavelmente eu passo por ele, né? Com certeza, eu posso dizer, pai, olha aqui, ó, isso e aquele outro, e sentir que meu coração, os meus sentimentos estão muito próximos de Deus, a ponto de achar que Ele realmente é meu Pai, sim, e me ouve, sim, e fala comigo, sim, e dá atenção para aquilo que eu falo. É assim que eu sinto que seria louvor, porque eu não entendo muito bem essa palavra. E aí, professor Joel, o senhor pode nos auxiliar aí no louvor? Eu acredito que a Zuleika já tenha construído a própria resposta, mas o senhor pode nos elucidar? Olha, eu não sei se consigo, mas na verdade
É como disse no começo, quando me manifestei a respeito da louvação, que a nossa postura tem que ser sempre com base no nosso conhecimento de causa a respeito do universo onde vivemos e da obra que Deus fez, e com base nestes conhecimentos e sabendo, tendo-se a certeza que Deus está em nós e nós estamos em Deus, só pode ser uma postura de louvor. Mas para tanto é preciso que tenhamos a consciência, a sinceridade, a convicção de que estamos realmente falando com o nosso Pai, como disse a nossa irmã Zuleika, porque nestes termos, então, chegaremos cada um dentro do seu estilo, a louvar o Pai que é nosso Pai, que nos ama, que nos criou, que fez o universo, que fez o planeta Terra, e que permitiu que Cristo viesse a esta Terra, nos primórdios dos tempos, estabelecendo as condições que hoje acontecem, para que pudéssemos fazer o nosso percurso em termos de trajeto evolutivo. Então, isso é um reconhecimento, e por isso nós te louvamos, Senhor nosso Deus, porque tu és o exemplo não somente da sabedoria, mas do mais puro amor que existe em grau infinito. Talvez assim eu possa ter colaborado, minha irmã Cris. Me parece assim, Joel, sempre eu digo, né, que é uma questão de alcance, e eu me considero uma pessoa que está em busca de um melhor alcance, que seria eu não me enganar para quem estou mandando a mensagem, né? Então, isso é uma atenção que eu tenho muito, e eu sempre digo para o pessoal, a palavra Deus é um sensor muito potente, sabe? Então, coloque a palavra Deus sempre em uma prece, que vocês vão ver que ela vai triar para quem está indo a mensagem. Muito obrigada, Joel. Cris? Pois não, Marli? Achei uma coisa que acho que vem a calhar, que na questão 659 do Livro dos Espíritos, né, temos que pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E no questionamento da Zuleika, eu achei uma coisa muito interessante, que louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar e glorificar. Uma prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual expressamos nosso júbilo pela sua sabedoria, bondade e justiça. Bem colocado. Passa a palavra. Ajudou bastante. Muito obrigada. Perfeito. Então, dessa forma, a gente pode entender o louvor como reconhecimento, ou seja, a gente se colocar naquela postura de humildade, né, minha gente? Pensando e reconhecendo Deus como o Criador, como o Pai de todo o universo. Esse seria, então, como está colocado ali, né? É dessa forma que nós vamos adorar a Deus, que nós vamos glorificar a Deus, né? E amá-lo, se a gente pode colocar assim. Então, é o reconhecimento através da humildade e do amor que vai no coração. Acho que se a gente conseguir... Sim, eu penso que seria, se estou entendendo melhor um pouquinho, a reverência, né, Cris, que é indispensável ao nos dirigirmos a Deus. Muito, muito bom. Esclareceu bastante, valeu. Exatamente. Dessa forma a gente vai conseguir, né, estar fazendo esse ato de louvor, porque muitas vezes a gente nem sabe, né, como é esse louvar, mas conhecendo como a gente compreendeu aqui com o auxílio de todos, fica mais fácil, né? Fica mais fácil entender. Então, vamos dar prosseguimento, né? Passando para o próximo questionamento. E a gente pergunta para o Devanir. Devanir, qual seria a finalidade da prece? Bem, quanto à finalidade da prece, o Evangelho nos traz que é elevar a nossa alma a Deus, é buscar sintonia. A prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. E refletindo nessa direção, quando queremos falar, pedir, agradecer algo a alguém, o primeiro passo é chegar até esse alguém. Não conseguiremos este contato se estivermos longe, sem estabelecer primeiro algum tipo de ligação, seja por telefone
ou mandando uma carta, ou indo até a pessoa. Pois bem, a prece pede essa primeira busca de contato, este estar junto de alguma forma. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele, nosso Pai amado, por tantas bênçãos que recebemos em cada dia de nossa existência. Pedir a Deus, não pela satisfação de desejos que residem na horizontalidade das nossas aflições frívolas, mas pela força necessária ao enfrentamento digno dos nossos problemas, que não representam mais do que caminhos de ascensão, concedidos a nós pela misericórdia divina, na proporção das nossas próprias necessidades. Agradecer a Deus pela comiseração em relação às nossas fraquezas, pelo carinho e amor extremados por parte dele e dos nossos mentores espirituais, que se dedicam com tanto zelo pelo nosso processo de autoaprimoramento. A prece é uma transmissão de pensamento. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. E muitas vezes nem nos damos conta de tal poder. Além disso, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. E ainda como diria Santo Agostinho, marchai, marchai, pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra, são as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna por todos os poros, tão viva e tão refrescante é a fonte que bebemos através da prece. Passo a palavra. Bom, a prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las em coragem, e elas vos parecem menos duras. A prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e já tem um grande resultado, quando ela é bem feita. Não sei se ficou claro a forma que foi dita. Só para finalizar a questão, então, eu trago um pensamento da Madre Teresa, em que ela coloca: a oração torna nossos corações transparentes, e só o coração transparente pode escutar a Deus. E também, complementando, eu trago o pensamento de um filósofo e teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele diz: a função da prece não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Dando continuidade, então, nós perguntamos: por quem devemos orar? Por nós, pelos outros, pelos desencarnados, pelos doentes, pelos anjos protetores ou mentores? Por quem? Quem pode começar com esse questionamento? Quando nós entramos em atitude de prece, é necessário que entendamos que acontece da nossa parte, porque pensamento é a energia que se propaga, ter aquele sentimento de ternura, aquele sentimento de fé, aquele sentimento de humildade e aquela consciência plena de que estamos nos comunicando com as entidades espirituais maiores, em nome do Mestre Jesus, e até mesmo, por que não dizer, em certas ocasiões especiais, até com Deus. Então, as vibrações que propagam-se dentro do pensamento vivo irão adquirir as características dos nossos sentimentos. E nestes termos, nós poderemos formular nossa prece para com todos, em princípio, para com os doentes, para com os anjos, ou melhor, até pedir pelas poderosas forças do bem, sim, porque sabemos que elas estão envidando um esforço gigantesco para auxiliar, inclusive no presente, esta humanidade sofredora. E eles precisam de receber da mente divina, que é Deus, as vibrações necessárias para que fiquem robustecidos e
tenham sucesso nesse trabalho que estão realizando. Então, na verdade, pedirmos pelos espíritos protetores, espíritos missionários da luz dispersos no planeta, até mesmo é uma necessidade que se impõe, porque com estes pensamentos emitidos, que adquirem as vibrações características do nosso pensamento, tem outras entidades espirituais que irão afinizar-se com esses pensamentos, e estas ondas vibratórias irão ficar cada vez mais robustecidas, e outras entidades espirituais que compartilham dos mesmos sentimentos e entram nesta sintonia, poderão provocar uma energia tal que vai atingir a sua finalidade numa globalidade inteira, por todos aqueles que sofrem, por todas as pessoas que necessitam e objetivamente por aqueles para quem nós muitas vezes direcionamos a nossa prece. Estejamos certos que nestes termos a divina providência com seus mecanismos, através do uso dos mentores espirituais, amigos e socorristas que encontram-se no planeta Terra, irão ouvir nossas preces e irão nos propiciar a ajuda, porque pedimos a Deus em nome de Jesus, e tudo que pedirmos a Deus em nome do Mestre, com certeza, nolo será dada. E no caso, né, Joel, assim, tu levantou uma questão que eu vivo pedindo, por favor, gente, orem pelas pessoas que estão trabalhando nas casas espíritas, porque assim, se eles estão lá para nos ajudar e emanar energia, tentar nos purificar e nos ensinar, eles merecem a gratidão das pessoas que vão lá receber todo esse auxílio. E eu sempre penso assim, que orar também é sentir, dedicar bons sentimentos para alguém. E eu peço, por favor, orem pelas pessoas que estão fazendo todo esse trabalho espiritual. Todo o ministro espiritual, o missionário espiritual, também precisa de preces. E a questão, para mim, muito interessante é o quanto esquecemos dos desencarnados. Eu fico fazendo muitos pedidos para as pessoas, eu digo, gente, muitas vezes esquecemos daqueles que se foram, porque muitos assim, já se foi, graças a Deus. Então, é o pensamento materialista. Muito materialista. Na verdade, minha irmãzinha, deixa eu fazer uma parte pois aqui. Não. Na verdade, isso é feito num grande número de sociedades espíritas e, inclusive, principalmente nas nossas orações, existe a preocupação de pedirmos a ajuda da espiritualidade maior para que sejamos alertas e vigilantes, a fim de que não exista a ingerência de nós, devido à nossa invigilância, dos espíritos que sofrem e que muitas vezes entram nas casas e provocam perturbações de ordem espiritual. Além disto, quando nós estamos dentro dos parâmetros propostos que foram pelo Divino Mestre Jesus, nós iremos adquirir cada vez mais a condição para fornecermos, inclusive, o ectoplasma necessário, que será utilizado pelas entidades maiores em socorro daqueles que estão sofrendo muito e tanto precisam da ajuda que o amor divino propicia através dos mentores maiores, e também é prodigalizado, por que não dizer, de todos aqueles que compartilham nas atividades espíritas. Então, Joel, me parece assim que é mais um estreitamento, né, entre os encarnados e os desencarnados, que haja um estreitamento dessa convivência. Eu acho isso tudo muito lindo, e eu penso que nas preces isso pode se tornar cada vez mais, nos levando mais para perto da proximidade, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Tipo, a afinidade vibratória. Eu me sinto mais próxima do meu irmão Jesus, e no orar, nas preces que eu desenvolvo, me sinto mais próxima de Deus, e que os desencarnados também fazem parte da minha família, né? Somos todos. Sem dúvida. Sem tem dúvida. Uma colocação. Sim, desculpa, professor. Não, pode falar, minha irmã. Então,
antes que eu esqueça o que eu ia comentar. A gente não pode esquecer que cada um tem seu livre-arbítrio. Então, quando a gente está orando por uma pessoa, por exemplo, para que determinada pessoa recupere a saúde, ou tenha um trabalho, ou saia de determinado vício, a gente também não pode esquecer que essa pessoa tem seu livre-arbítrio e, de repente, ela não quer se livrar dessa situação, ela está cômoda ali, né? Mas a prece, de certa forma, sempre pode ser uma ajuda, e, não obstante tu dizer uma grande verdade, minha irmã. Bom, devemos orar sempre por todos, né? E lembrando também que devemos orar pelos espíritos desencarnados, principalmente pelos sofredores que ignoram a bondade de Deus. Mesmo que seja uma alma devedora em todas as circunstâncias, violenta em todas as suas atividades, nós devemos a ela um gesto cristão, oferecendo as nossas orações, o nosso carinho, para que possa modificar suas intenções e despertar em seu coração o interesse de ser útil aos que sofrem igualmente. É muito bom, muito bem colocado. Eu estava pensando assim, ó, que o jeito que o pessoal encara um desencarnado sempre é como um obsessor ou alguma coisa assim, né? E eu gostaria que essa impressão mudasse nas pessoas, sabe? Um irmão teu que chega, que se aproxima, ele não é um ser do mal, ele é talvez um desencaminhado, um perdido, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, talvez. Acima de tudo, um sofredor, né? Então, né, vamos olhar para o pessoal assim, não como um obsessor desse jeito, pelo menos desse jeito. Me parece tão anticristão, né? E acreditemos, minhas irmãs, na verdade o amor divino muitas vezes se direciona e concretiza modalidades várias de socorro, inclusive nas regiões umbralinas, através das petições que são feitas amorosamente daqueles que, estando na Terra encarnados, pedem pelas almas dos desencarnados. A gente tem conhecimento, através da imensa literatura espírita, que esta dinâmica verdadeiramente acontece, sim. Dentro do tema, a gente perguntou para quem a gente deve orar. Então, só resumindo aí, que a gente deve orar por todos nós, encarnados, desencarnados, né? Pelos que estão doentes, por quem está no caminho do bem, por quem não está. Mais para frente um pouquinho, o professor Joel vai nos explicar qual é o mecanismo da prece. Mas a gente já pode entender que prece, pensamento, é uma transmissão de energia, né? Sendo uma transmissão de energia, aquela energia ela vai chegar até aquele outro para quem eu estou orando. Independente da forma como eu acho que tem que ser, seja a melhor ou não. Por conta disso é que temos os benfeitores espirituais e Deus para guiar, né? Então, o fato de orarmos pelos outros, né, é um fato de doar um pouquinho de nós, doar o nosso amor, mais do que dizer o que queremos. É simplesmente a doação, a irradiação, como a gente coloca, né, para que dentro da infinita sabedoria de Deus, os benfeitores espirituais possam aceitar essa nossa oferta de amor, de doação e levar o que é necessário, né? Porque muitas vezes, como foi bem colocado, cada um tem seu livre-arbítrio e não adianta nós queremos que o outro faça aquilo que nós achamos que é o correto. Cada um tem um tempo certo de amadurecimento, cada um está num estágio de evolução. E faz parte da oração a gente aceitar isso, né? Respeitar esse momento e nem por isso deixar de enviar amor, de enviar energias boas, né? Afinal de contas, a gente sabe que o amor ele tem esse poder de propagação. Quanto mais orarmos, né, mais fácil vai ser esse amor se propagar. Por isso que a gente irradia às 18 horas, através do horário da Ave Maria, a gente irradia a paz para o orbe todo, a fim de que esse sentimento, essa doação, possa atingir e melhorar a psicosfera do planeta. Marlissa, ia falar alguma coisa? Pois não. Completando o que você está dizendo, que a prece ela não vai mudar os desígnios de Deus, né? Não vai diminuir as provas que a gente já está sujeita a passar, mas é uma força poderosa que faz parte assim do coração misericordioso, de um coração misericordioso e pelo exemplo de Jesus.
Então, a prece ela tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao violento a calma, ao odiento o amor, ao sofredor o alívio. E nesse processo do socorro que se vê o tesouro da prece. Passa a palavra. Bem finalizado, né? Então, acho que a gente pode, o professor Joel logo mais vai explicar o mecanismo da prece, mas a gente pode já perguntar para a Rita. Rita, há um momento certo para orar? Tem que ter um horário marcado, uma posição definida? Como é que é isso? Não há um momento certo para orar. Ou seja, ensinado por Jesus e pelos espíritos superiores, a prece é uma manifestação da alma em busca da presença divina ou de seus prepostos. É uma conversa com o Criador ou com seus emissários, e por isso deve ser despida de todo e qualquer formalismo. Passa a palavra. Penso que deu certo, né? Assim, essa questão do formalismo que ela falou, e que é realmente, para mim, a prece, não sei se há tanto tempo que eu rezo, e penso que criou essa intimidade de mim com a prece, né? Que o pessoal diz, mas tu parece uma rezadeira, tá sempre rezando. Eu digo, mas não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Mas é essa intimidade de falar com Deus e achar que com esse sentido da reverência e todas as coisas que nós citamos, né? Dá para conversar com Deus. Com a maior tranquilidade, então não precisa todo o formalismo que muita gente faz, porque às vezes me parece muito mecânico, e eu tenho medo de que essa coisa comece a ser automática, e aí é como se fosse alguma coisa que começa a falar. Eu acho que vocês já ouviram assim, tipo, eu escuto uma música que eu não gosto, e ela fica tocando dentro da minha cabeça lá, eu estou pensando outras coisas, e lá atrás da minha cabeça está tocando aquela música irritante, sabe? E eu queria apagá-la e eu não consigo. Então, para mim, as coisas mecânicas têm esse mesmo sentido. Então, por isso que eu penso que essa intimidade assim com Deus, ela não é mecânica, ela é sentimental, emocional. Eu não sei muito bem usar todas as palavras, mas eu estou aqui para aprender também, né? Daqui a pouco eu vou ouvir a explicação. Então, se a gente considera a prece, né, como a doutrina nos traz, o que é mecânico, que não passa pelo coração, passa a não ser prece. E aí a gente aproveita e pergunta, né, para a Ione, que está aí para nos ouvindo, para poder explicar, e já ela deve estar esperando, por conta de que ela vai responder exatamente o que nós acabamos de perguntar, né? Como é que a gente pode colocar, então, sendo que, dentro do conceito que a Zuleika falou, essa prece formal, nós já vimos que não há momento para chorar, mas como é que a gente pode explicar essa formalidade, entre aspas, sendo que a gente tem orações como o Pai Nosso, que foi citada por Jesus, né? E se a gente for ver, vai ser algo formal aí, algo dentro de um formato, algo pronto, né? Ou mesmo o Livro dos Espíritos, ele traz um capítulo com várias preces. Como é que a gente vai entender isso com a espontaneidade? Você pode nos colocar? Como no decorrer dos questionamentos, já nos colocamos a refletir sobre a prece, é importante também considerar que o que mais importa é que nos liga a Deus, aos nossos mentores, enfim, a espiritualidade é o nosso coração. Faz-se necessário dizer ainda, o nosso coração espiritual, as nossas mentalizações e emanações de paz e luz. Há indicações, sim, de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, como também, nós temos a oração do Pai Nosso e a Ave Maria. Pois apesar de serem textos prontos no ponto de vista linguístico, espiritualmente nos motivam ao diálogo com Deus. Inclusive, em sua maioria, nos ensina ainda a agradecer, a pedir, a equilibrar-se na fé. Não há fórmulas. Assim, a fé de sentir cada palavra proferida e ter a certeza que após aquele momento, muita coisa já está sendo transformada. Passo a palavra. Então, pelo que me parece, essa formalidade, na verdade,
não teria nada a se opor à doutrina espírita, na verdade, desde que o que se esteja lendo, né, que seja mais formal, esteja sendo sentido, esteja sendo refletido, e não simplesmente como um papagaio que repete as palavras, né? Então, até mesmo as palavras, se a gente disser, mesmo que espontâneas, sem senti-las no coração, sem ter um significado para nós, elas vão ser palavras vazias. Então, mais do que o formato, é a forma, né, que a gente dá, o sentimento que a gente coloca nas palavras, porque as palavras só existem para expressar os sentimentos, né? É o sentimento é que vale, de que forma eu estou orando, o que eu estou efetivamente colocando nas palavras, porque algumas vezes só palavras bonitas não resolvem, né? E às vezes também só palavras simples não querem dizer que realmente estão sendo colocados os sentimentos ali. Então, acho que dessa forma fica claro, e aí a gente passa para o professor Joel perguntando, professor Joel, como é que a gente pode entender, como é que funciona o mecanismo da prece, né? Dentro dos conceitos da doutrina espírita? Como é que é esse mecanismo, essa energia, como é que a gente entende isso? O importante é que tenhamos para nós a certeza absoluta de que quando proferimos uma prece, nunca estamos sozinhos. Sempre encontramos entidades espirituais benevolentes que sintonizam-se com os nossos pensamentos. É claro que esse é um assunto muito amplo, minha irmã, e nós não teríamos como, na exiguidade do tempo, entrarmos nos detalhes. Mas a divina providência ensejou as almas já humanizadas a chance de desenvolver os atributos divinos, entre os quais o de configurar os pensamentos, tanto na frequência do bem como na frequência do mal. E quando nós oramos com nossas preces endereçadas a Deus, com certeza elas irão vibrar na frequência do bem. E assim sendo, a gente sabe, através da dinâmica da prece, que ela poderá, a partir de um ponto do planeta Terra, atingir proporções gigantescas em termos de energias fluídicas que são postas em movimento e que servem para auxiliar, inclusive, toda a humanidade que sofre, pelas quais a gente pede auxílio e sempre socorro. E a gente sempre usa a expressão missionários da luz, porque eles realmente, de forma legionária, se acham dispersos no planeta para auxiliar esta humanidade que sofre. E nestes atributos que Deus nos deu para serem desenvolvidos por nós, nós temos, se sentimos, se temos fé, desenvolvido em nós, de acordo com o nosso autodesenvolvimento em termos de trabalho próprio, a virtude necessária, o dom de configurar a essa energia pensante que se propaga através do fluido cósmico, as propriedades até mesmo terapêuticas. E percebam bem, com a oração e auxiliado pelos mentores espirituais, eventos socorristas acontecem dentro de proporções tão gigantescas que transcendem a nossa capacidade de entendimento. Percebam, meus irmãos, é claro que nós, quando pronunciamos uma prece, dependendo dos termos e das súplicas que são feitas, somos auxiliados por irmãos que vibram naquela mesma frequência. E eles conseguem robustecer as nossas intenções, os nossos pensamentos. E estes pensamentos que propagam-se através do fluido cósmico são capazes de atingir os objetivos, até mesmo tendo efeitos balsâmicos, tendo efeitos adquirindo efeitos e propriedades medicamentosas, revitalizando os seres que muitas vezes estão desvitalizados e precisam desta forma de auxílio para continuar vivendo.
ou mesmo revitalizar entidades espirituais desvitalizadas que foram vampirizadas pelos outros, estas também poderão ser atingidas pelas nossas preces. Então percebam, meus irmãos, que nós trabalhamos com energia, e a energia, o pensamento é energia, e o pensamento já foi fotografado, não só nos dias atuais, como também no passado. Se não me engano, o pesquisador contemporâneo de Kardec, que fez a pesquisa, se chamou Albert de Rochat e conseguiu a fotografia de pensamentos. É claro que não é um fato comum, mas depende dos atributos desenvolvidos naquele que ora, naquele que faz a sua prece. Então nós poderemos, meus irmãos, acreditar com certeza absoluta de que o amor divino prodigalizou aos seus filhos as condições para que eles, em se desenvolvendo, possam trabalhar com essas energias abrangendo o planeta inteiro. E inclusive temos, através da literatura espírita, principalmente propiciada por nosso Chico Xavier, as informações que de outros orbes, muitas vezes distantes da Terra, irmãos que são membros de nossa família, oram por nós e, por incrível que pareça, seus pensamentos propagam-se através do espaço e atingem as suas finalidades, às vezes atingindo almas sofredoras que estão sendo alvo daquelas orações, tudo isso viabilizado pelos mecanismos divinos, muitos dos quais ainda transcendem, como disse, a nossa capacidade de entendimento. Mas é uma maravilha sabermos que o pensamento é a maior forma de energia que existe, que pode se propagar através do meio condutor que nós chamamos de fluido cósmico. Porque fluido vital é uma propriedade que o fluido adquire quando entra em nosso ser e que fica impregnado do princípio vital. Então, na forma da pergunta como foi feita, eu achei melhor usar fluido cósmico como meio de propagação da energia pensante, a qual poderá até mesmo estar impregnada do fluido vital. Vejam só a complexidade e o tempo que seria necessário para um estudo aprofundado. Mas aqui o que importa é sabermos que nossas preces encaminhadas a Deus são ouvidas. E pedimos em nome, e pedimos em nome do Divino Mestre Jesus e os mentores espirituais maiores do que nós, ou amorosos, eles, com a sua hierarquia psíquica, propagam os nossos pensamentos. E vejam só, no tempo de Kardec, ele conseguiu, nas experimentações, quando dedicava-se ao magnetismo, demonstrar que o pensamento de uma pessoa propagava-se até uma distância onde foi captado de mais de 240 quilômetros de distância. Percebam bem, então, que realmente nós não estamos falando de hipótese, não estamos falando de ato de fé. E se me for dado a chance, quando a pergunta seja feita, eu gostaria de falar da prova científica da eficácia da prece. Eu sei de uma experimentação que foi feita e gostaria até mesmo de apresentar, se me for dado a chance, minha irmã Cris. Com a palavra. Zuleika, você tem alguma coisa para colocar? A gente diz que pensamento acompanhado de sentimentos vai longe, né? Isso é conhecimento popular. Exatamente, é o que foi dito, minha irmã. Bem, o professor Joel nos trouxe aqui uma bela explicação, né? Não tem mais nada a acrescentar, só a gente realmente perceber, né? Realmente teríamos que ter uma noite toda e nem assim seria possível finalizar o estudo, né? Já que envolvem tantas variáveis, mas fica a percepção do quanto a gente pode irradiar através do pensamento, da prece, né? Em prol de quem quer que seja, né, de toda a humanidade. Daí a importância, né, professor João, da gente praticar a prece. Atingindo sempre as duas dimensões, desde as regiões umbralinas até as regiões onde estão nossos irmãos que nos ajudam. Realmente, o pensamento não tem limites no cósmico, ele propaga-se. É uma maravilha. Se a gente começa a estudar e desmembrar passo a passo os detalhes relacionados com a oração, verificamos como é grandiosa a postura das pessoas
que endereçam suas orações a Deus em nome do Mestre Jesus e pedem, para tanto, a ajuda dos espíritos superiores, dos nossos irmãos de luz. A gente pode entender que, na verdade, a prece, o pensamento, ele não tem barreira, né? E nós, enquanto espíritos imortais, estejamos encarnados ou desencarnados, somos espíritos. E todos, independente de termos ações boas, de termos já aí conquistado algumas virtudes ou não, né? Somos todos filhos de Deus. Até naquela questão que se falava, né, de espíritos que podem vir a ser obsessores, nós temos que lembrar que, na verdade, não existe o mal, né? A gente pode entender que o que existe é, na verdade, a ignorância, né? A ausência do bem por conta da ignorância, né, do amor. Então, se a gente não conhece o amor, a gente pode ter algumas atitudes equivocadas, né? Então, temos que entender aqueles que estão ainda no estágio que não encontraram, não conheceram o amor, né? Então, todos vamos passar, nós já passamos por esse estágio, né? Acredito que estamos conseguindo já ver o amor, senão não estaríamos aqui, mas temos muito ainda para cavalgar em termos de aprendizado, né? E vamos dar continuidade, porque tem tantos outros acima de nós, assim como tem aqueles que estão começando. Então, somos todos um, como diz o Pai, né, em termos do seu amor, do seu cuidado e do seu carinho. Então, vamos dar continuidade agora, passando para o próximo questionamento, que, na verdade, a gente vai dirigir para a Poliana. A gente pergunta para a Poliana, e logo depois o professor Joel pode se colocar. Há evidências científicas do poder da oração? Bem, pelas nossas leituras, nós percebemos que a ciência, principalmente as ciências médicas, a medicina, ela começou a fazer buscas e estudos, pesquisas acerca do poder da oração. Então, são diversos grupos ao redor do mundo, diversos cientistas que fazem estudos buscando entender e buscando ver se de fato a oração ela age sobre a cura das doenças. Existem diversos artigos científicos que trazem experimentos de pesquisadores da área médica que fizeram estudos em que se dividiram grupos com algum tipo de doença, aplicaram um certo tipo de protocolo para avaliar essas doenças e em cima disso foram feitas preces intercessoras, ou seja, pessoas rezaram por esses pacientes e em alguns casos houveram resultados divergentes, em que o grupo, por exemplo, que recebeu a oração intercessora teve algum significado, teve alguma melhora. Em um desses estudos, os pesquisadores concluíram que o resultado poderia sugerir que a prece pode de fato ser um adjunto efetivo para assistência médica, e que os estudos posteriores deveriam ser realizados, ou seja, em vários desses estudos houve sim uma significativa melhora daquele grupo de pacientes que recebeu a prece. Um outro estudo, trazido pela super interessante, de uma universidade dos Estados Unidos, 2 médicos praticam esse tipo de instrumentalização, ou seja, utilizam a prece em seus trabalhos e verificaram que há uma melhora. Então, eles estão fazendo um estudo para comprovar a eficácia da prece. Ou seja, o que a gente percebe, que para além do que os amigos já falaram aqui nessa questão da prece, para além do que o Espiritismo traz de estudo e de reconhecimento da eficácia da prece, nós vemos o interesse da ciência nessa prática. E isso é muito importante, porque uma vez comprovada, se a ciência conseguir comprovar a eficácia da liberação de energia através do pensamento, pensa o que nós não ganharemos em questão de pontos positivos para o Espiritismo.
Então, assim, é algo interessante, é algo importante que nós devemos conhecer para também termos mais bases científicas, por exemplo, para conversar com pessoas que são extremamente contrárias aos movimentos religiosos, por exemplo. Passo a palavra. Sim, os médicos espíritas que estudam isso, sem dúvida. E nada mais vem a ser a prece à distância do que uma fluidoterapia encaminhada pelas entidades espirituais e que muitas vezes são projetadas a partir das preces de irradiação nas sociedades espíritas, e as pessoas realmente são atingidas. Eu, por exemplo, dou testemunho vivo, porque já fiquei adoentado e sei que grupos de irmãos na minha sociedade oraram por mim, e eu senti exatamente no momento em que fui atingido pelos eflúvios oriundos das orações que estavam sendo proferidas em meu benefício. Inclusive, a literatura mesmo explica a dinâmica por meio da qual a fluidoterapia à distância acontece e que nada mais vem a ser do que a prece, na sua eficácia, produzindo esses resultados fluídicos que nós tão bem conhecemos nas nossas atividades nas sociedades espíritas que se embasam na doutrina do Consolador Prometido. Desculpa, minha irmãzinha, eu ter falado tanto. Com a palavra. É isso, professora. Foi muito bom, né? Esclareceu, inclusive, com fatos científicos, né, que comprovam. Esse é um fato científico. Seria, por exemplo, assim, ó, em Nova York, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas saiu nos jornais, inclusive, que eles fizeram, as pessoas deram as mãos e circularam. Eu não sei aonde que foi exatamente no lugar, só sei que foi em Nova York. E aí eles fizeram preces, porque assim, o grau de violência que estava ocorrendo por lá era absurdo, assim. Então eles fizeram essa experimentação e comprovaram, né? E isso não foi segredo, isso foi uma coisa publicada pelo jornal e tudo mais. E até foi que não impressionante a queda do percentual de violência que houve. Acontece que a frequência do bem e as energias oriundas da prece, cheia de amor e auxiliada pelos espíritos maiores, elas praticamente anulam os eflúvios deletérios, malignos, emitidos pelos maus espíritos e inclusive o poder de ação deles na ingerência. Muitas vezes... E a frequência do bem, né, Joel, ela é uma frequência muito superior, muito mais sutil. Os espíritos maus não suportam a presença dos bons espíritos. E se nós somos vigilantes na oração e encaminhamos o pedido de socorro nas horas difíceis, olha, meus irmãos, tenhamos a certeza absoluta, os maus não chegam até nós. Bem, vamos então dar continuidade agora, perguntando para Elaine. Elaine, devemos orar mesmo por aqueles que não acreditam no poder da prece? Será que isso funciona? A prece é uma doação de energia, né? Portanto, nós podemos orar por todas as criaturas de Deus. Entretanto, só receberão os seus eflúvios aqueles que estiverem em sintonia vibratória correspondente. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele esclarece que os espíritos endurecidos no mal não têm condições para receber os benefícios da prece e que, portanto, aqueles que as enviaram colherão os frutos das boas vibrações que emitiram, até que esses espíritos possam ser tocados pelo arrependimento. Só assim estarão em condições de serem auxiliados. Mas, enfim, nós podemos rezar por todas as criaturas, sim. Muito bem colocado. Acho que diante de tudo o que nós já colocamos aqui, né, ficou muito claro. A gente passa agora para o último questionamento, perguntando para a Sheila qual a relação entre prece, caridade e ação. A prece é uma invocação, um ato de caridade e nos faz muito bem. Penso eu que quando rezamos, oramos, que seja, devemos fazer de coração aberto e com sinceridade. Sabe aquela frase, a palavra tem poder? É mais ou menos por aí. Não importa se para agradecer, pedir, etc. Cada palavra dita traz consigo uma energia e atrai bons fluidos.
Através da prece, podemos sim intervir para que o outro se sinta mais leve, interceder para que a espiritualidade possa voltar seus olhos para aqueles que tanto precisam e que, através das nossas palavras, faça chegar até eles as energias de paz e amor. Quando oramos por orar sem foco, sem ser sinceros, as energias podem ser confusas de tal modo que não ajudem em nada o nosso próximo. A prece é sim caridade e amor, e mais que isso, além de orar com sinceridade, temos que fazer a nossa parte. Quando pedimos coragem para vencer nossos vícios, não devemos esperar do nada que tudo se resolva. Devemos ir à luta sim. Para isso, fazer nossa parte em procurar a melhor saída, a melhor forma onde nós possamos melhorar, para que nós não passamos a cair novamente nas armadilhas da vida. Sabe aquela frase? Orai e vigiar, e é isso que nós devemos fazer. Orar e vigiar sempre, pois estamos constantemente sujeitos a cair em tentação. Além disso, vamos pensar assim: quantas pessoas no mundo de hoje não sabem rezar? Ou melhor, nunca teve um amigo que se sentou ao seu lado que disse assim: vamos voltar nosso pensamento a Deus, a Jesus, que seja, para agradecer. Quantas pessoas não fazem isso por não ter um incentivo, por ter medo de ser criticado? Sim, porque infelizmente nos dias de hoje, onde muitos jovens só pensam em tecnologia e modismo, orar se tornou algo infelizmente obsoleto. Para alguns, é claro, não generalizando. Tenhamos sempre o hábito, desde o ventre, desde quando o nosso bebê está no ventre, rezar para os nossos pequenos, ensiná-los que orar é amor, emanação de amor, e que esse amor se espalha instantaneamente por todo o orbe, e principalmente para eles e para a família. Eu tenho o hábito de sempre, desde bebê, fazer o meu bebê rezar o Santo Anjo e o Anjo da Guarda. E ele reza da maneira dele. E às vezes eu peço para ele: Gui, vamos fazer uma oração para o Pai do Céu? E ele agradece do jeito dele. E assim nós vamos criando um hábito que se todos mais tarde, em volta da gente, para 1 minuto do seu dia, que seja quando ao acordar ou ao dormir fizer isso, nós vamos estar sim prestando ao nosso próximo caridade, e vamos estar correndo atrás das ações as quais nós queremos para que esse mundo se torne melhor. Não adianta a gente rezar e esperar que tudo caia do céu. A gente tem que trabalhar junto, dia a dia, igual formiguinha, para que nós consigamos, para que todo mundo, enfim, entenda que sem a espiritualidade, sem ter fé em algo e a Deus, a gente não chega a lugar algum. Passo a palavra. Muito bem colocado pela Sheila, nada mais a acrescentar. Passemos para as nossas considerações finais, em que eu trago a prece. Ser prece é uma mensagem psicografada pela médium Ariana, do nosso tutor, se a gente pode colocar assim, irmão José, que ele coordena todos os trabalhos da Casa Virtual Luz Espírita Cavite, né? E ele pertence à Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Então ele coloca: venho até vocês pela misericórdia divina de nosso Pai bondoso e pelas preces profundas que dedico à renovação da terra do Cruzeiro. Filhos, vamos lembrar por instantes por que oramos. Oramos pelo sofrimento, oramos pela dor, oramos pelo desespero, oramos para pedir. A oração, por mais decorada e ansiosa que seja, tem o poder de nos trazer conforto e acalmar nosso coração. Na maioria das vezes não paramos para sentir em nós esse efeito de bálsamo de paz que a oração provoca. Então aqui ele vem falar que quando a gente ora realmente sentindo, né, a gente consegue sair daquele estado de desespero, daquele estado em que estamos na situação, e a gente, saindo da situação, a gente consegue ter um pouquinho de paz, né? Ainda mais quando a gente tem fé. E ele continua: meu convite hoje é exercitar e sentir essa energia magnética da oração, nossa conexão mais perfeita com as esferas de luz. Nós já falamos sobre isso. Esta é a função magnâmica da oração. Quero lembrar que a prece deve fazer parte de nós, dos nossos dias, dos momentos alegres, tristes. Convido a meus filhos para viver a prece,
Prece é tão importante para a alma quanto a água, o ar, o alimento são para o nosso corpo físico. Este alimento sutil da alma é a conexão perfeita entre os planos, é a forma de limparmos nossos miasmas, nosso campo energético. Filhos, não podemos lembrar-nos de orar somente em momentos difíceis. Precisamos orar a cada instante. Orando, estamos alimentando o nosso espírito. Estaremos sintonizando a parte de luz do universo, com a energia da cura e da vida, com o amor fraternal que desperta radiante nos horizontes do universo. Então aqui ele vem trazer para a gente que a gente não deve orar somente para pedir uma aflição, né, para fazer um pedido, mas a gente deve orar sempre, até nos momentos de alegria, como a gente viu ali, de agradecimento. E aqui é interessante que ele coloca também que a oração, ela serve, né, quando bem feita, para limpar o que a gente traz de miasmas, de pensamentos negativos, de coisas que não vão ser para o nosso bem, que não vão dignificar, né, o nosso espírito. Por conta disso é que a gente fala sempre, né, vamos elevar o pensamento, fazer uma leitura edificante. Porque quando a gente faz uma leitura edificante, a gente pode entender que, de certa forma, a gente está fazendo uma prece, né? Nós estamos elevando o pensamento. E é isso que ele vem falar. Eu vou cortar aqui alguns trechos, depois vocês podem ler na íntegra no site da Caville, né? Só para não ficar muito extenso. Então ele continua. Convido aos irmãos que sejamos preces vivas conectadas à fonte maior, trazendo luz à terra do cruzeiro. Cada espírito que ora se conecta com a fonte divina, poderoso emanador de energias magnéticas benfazejas. Tudo isso nós discutimos nos nossos questionamentos, na explicação do professor Joel, quanto ao mecanismo da prece. Sejamos prece quando entendermos que devemos orar para agradecer. Orar é simples, irmãos, basta que deixemos nossos corações agirem. Deixemos espaço para que ele produza o que sabe produzir. Amor universal. Então ele vem aqui falar para a gente que a prece é um ato de amor, como a gente já falou, doação. Universalmente foi instituída às 18 horas como sendo o horário da prece, a prece de Maria. Convido a todos os filhos para exercitar a prece. A colônia Maria vibrará com vocês às 18 horas diariamente. Vamos resgatar a hora da Ave Maria. Assim, seremos vários pontos espalhados na Terra, nos conectando com a fonte divina, trazendo luz à Terra. Por quanto tempo? Por todos os dias infinitamente. Então ele vem explicar aqui para nós, né, da instituição das 18 horas, né, da prece, ou a hora da Ave Maria, se a gente pode colocar assim. Nós da Caville instituímos também e nesse momento estamos todos em prece. O que a gente pede nesse momento? Geralmente a gente imagina paz, serenidade e amor, né, irradiando isso, envolvendo todo o orbe. Vamos pensar assim, por que a gente marcou um horário e por que se instituiu isso? Já existem cristãos em que esse horário da Ave Maria já é uma tradição. A gente sabe que quanto mais pessoas estiverem unidas com o mesmo objetivo, tanto mais forte vai ser a energia irradiada. Ora, se queremos o bem do planeta, nada melhor do que usarmos as 18 horas, 1 minuto, 2 minutos, né, para elevar nosso pensamento e fazer com que essa energia tenha mais força para limpar a psicosfera, como a gente já colocou, de todo o planeta, permitindo sim, né, que a Terra possa estar melhorando, né, e a gente possa ver o amor, a paz, a serenidade ganhando forma. Lógico que isso só vai acontecer através das nossas ações, mas se a gente espalha amor, a energia do amor vai contagiar os outros, e aí, com os nossos exemplos, as nossas ações, poderemos ver isso no momento se fazendo presente. E aí ele termina colocando, deixo-vos com muito amparo e um manto de amor de Maria de Nazaré. Em prece agradeço a oportunidade de estar me comunicando com meus filhos amados. Então aqui a gente retoma
o convite, né, de estarmos todos juntos às 18 horas, emanando muito amor e paz e serenidade para o planeta que está precisando. Lembrando que temos que colocar isso em ação. Essa psicografia foi do dia 23 de outubro de 2013. Pedimos agora, então, ao professor Joel que proceda com a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais amigos, dentro do contexto das considerações que foram desenvolvidas no transcurso dessa programação, suplicamos aos espíritos superiores da colônia espiritual Maria de Nazaré e suplicamos a todos os irmãos espirituais que dedicam-se à prática do bem e socorrem esta humanidade que sofre, que possamos endereçar a Deus, em nome de Jesus, a súplica de que vocês, espíritos amigos que se acham na sintonia, procurem pensar e robustecer nossos pensamentos com os vossos atributos, para que estes pensamentos adquiram a força necessária para serem uma energia balsâmica, uma energia apaziguadora, uma modalidade energética que viabilize a cura das almas e dos corpos físico e espiritual adoentados. Sabemos que esses medicamentos não produzem a curto prazo o resultado miraculoso, mas conhecemos que a prece cria, através das manifestações que o amor divino prodigaliza a todos nós, os meios necessários para que esta humanidade possa ficar envolvidas por essas energias benéficas e sejam estas modalidades de benefícios de amor, de ternura, de paz, uma força bastante para envolver a Terra e de alguma forma exercer uma influência apaziguadora nessas almas que estão primando pela inferioridade ainda e que estão ocasionando tanto o sofrimento de toda a humanidade na Terra. Obrigado, irmão Mateus. Obrigado, irmão José. Obrigado, irmão Chico Xavier. Obrigado, irmã Joana de Ângeles. Obrigado, irmão Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado a todos vós, irmãos espirituais. E por que não dizer, espíritos maiores que sabemos que existem outras crenças religiosas. Então a gente pronuncia obrigado, irmã Maria Teresa de Calcutá. Obrigada, irmão Dulce. Obrigado, irmãos espirituais amigos. E que assim, em nome do Divino Mestre Jesus, possam ser nossas rogativas tornadas realidades pelo vosso amor e pela vossa ação, porque Deus assim permite que aconteça, já que são endereçadas as súplicas por meio de Jesus a todos vós, espíritos amigos. E assim, em teu nome, Divino Mestre, concluímos esta prece. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite serena, um final de semana repleto de amor, de prece, e que possamos estar juntos novamente no próximo programa. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br